Fala, galera, vamos acompanhar aí o Neto detonando a seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo para a Noruega. O apresentador disse que essa é uma geração fracassada e que a CBF tem que mandar Rodrigo Caetano e o departamento médico embora. Vamos ver aí o que ele achou dessa eliminação do Brasil para a Noruega. A minha mulher Sandra me ligou agora há pouco, falou, cuidado com o processo. Veloso, que é meu amigo, falou, cuidado com o processo. Porque eu só estou acostumado a tomar processo da CBF, já tomei 3 do Neymar, já tomei do Tite. Vocês lembram? Vocês lembram o que esse cara fez para a seleção brasileira, o Tite, em 2 Copas do Mundo, onde o Neymar não bateu o pênalti, ele botou o Rodrigo? Vocês lembram quando o Marquinhos bateu o pênalti e que nunca tinha batido o pênalti? Vocês estão de brincadeira. O que vocês fizeram para as crianças, vocês não têm vergonha na cara, cambada de filho de uma égua. Vocês não merecem. Não, deixa eu fazer aqui. Vocês não merecem absolutamente nada. Vocês não merecem que as crianças chorem por vocês. Sabe por quê? Termina um jogo, sabe o que acontece com vocês? O cara bota brinco de diamante. Eu não tenho nada contra brinco, não tenho nada contra nada na minha vida. Vocês não têm a capacidade de entender o quanto que as pessoas precisam de jogadores igual o Neymar. Um cara que só chora. Se fosse Copa do Mundo de choro, nós era campeão. Porque esse cara só chora. Ele chora no Santos, ele chora em casa, ele chora, só chora. Entra no campo de futebol para brigar com o cara onde estava 0-0. Um treinador que vai ganhar 300 milhões. 300 milhões até 2030. 300 milhões até 2030. Se o presidente for macho mesmo, se você mandar aí mesmo, se não for o filho do fulano lá que manda, você manda embora o Rodrigo Caetano agora. Você manda embora o departamento médico, que mentiu. Todos vocês mentiram em relação ao Neymar. Vocês mentiram em relação ao Neymar de não estar machucado e depois mentiram que ele tinha condição de jogar. É tudo uma mentira. É tudo sem vergonhice. É uma coisa, dá nojo de ter um entendimento do que vocês pensam do futebol. O filho do Denis fez uma carta aberta. Eu li a carta do filho do Denis. É uma vergonha dessa criançada de 30 anos não ver uma seleção jogar. E que, por sinal, a FIFA é tão nojenta que vocês tiram o cartão do cara e sempre convidam o Ronaldo. Aí, Ronaldo Fenômeno, você não dá pau em ninguém, irmão. Você é amiguinho de jogador. Roberto Carlos, Cafu. Os caras botaram o Oscar lá. Vocês estão brincando, cara. Vocês acham mesmo que nós ia ganhar a Copa do Mundo com o Paquetá? Esse jogador medíocre. Jogadorzinho, mas um dos jogadores mais medíocres que eu conheci na minha posição. Vocês acham mesmo que a gente ia ganhar a Copa do Mundo? Ué, por que vocês da Globo aí não fazem o surf agora? Os caras fizeram o surf do Matheus Cunha porque ele fez 2 gols contra o Haiti, porra! Como foi o surf que ele fez? Ele fez, você vai fazer o surf na casa do cacete. Vocês não têm entendimento, cara. Não vai voltar um jogador. Vocês não são macho. Vocês não voltam nenhum jogador. Sabe que eles vão? Tudo para a Europa. Aí vocês ficam, cadê os influenciadores aí? Que é uma narrativa que tá tudo bem. Influenciadores que eu não sei o que acontece. Se ganham ingresso, se estão dentro do campo. Aí vem influenciadora. Vocês não falam agora. Porque vocês não mostram as esposas. Mostra as esposas. Mostra tudo. Mostra aquilo que vocês mostraram de mentira. Cambada de mentiroso. Cambada de mentiroso. Vocês mentiram 4 anos mentindo. 28 anos mentindo. 6 Copas do Mundo mentindo. Eu estava em 2006, 2010, 2014 e agora 2026. Eu fiz 2018 e fiz 2022 pela rádio. É mentira. Vocês levaram uma zona. Vocês vão ver o que vai sair de zona aí. Vocês vão ver negócio de ingresso. De esposa falando, mulher falando. O Léo Pereira não deu um chute. Só apareceu a namorada dele. Toda hora. Toda uma vergonha. É uma vergonha o que vocês fizeram. É uma vergonha o presidente da CBF não falar absolutamente nada. É uma vergonha você, Rodrigo Caetano, você ainda ser o coordenador da seleção brasileira. É uma vergonha vocês acharem que o Igor Thiago, ele é jogador de seleção. É uma vergonha ele entrar de titular e não ser escalado mais de uma vez. É uma vergonha colocar o Ibanes de lateral direito. É uma vergonha vocês não acharem que o Estevão era importante num jogo como esse. Que o menino já sarou, que está lá em Franca. É uma vergonha vocês acharem e vocês querem reencarnar em Neymar.
Um cara que entra, que dá risada na hora do pênalti, bate o pênalti, de vez de pegar a bola e correr para ir lá, não. Ele quer discutir. É uma vergonha essa mentira de choro. É chorar para mostrar para as pessoas. Jesus não vê porra nenhuma de jogo. Deus não vê nada disso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso vocês fazerem o futebol brasileiro ser mercê de 27 federações. É uma vergonha, 5 ex-presidentes, todos destituídos do cargo. Aí é o árbitro que é ladrão. Aí é o ex-jogador que critica. Aí você pega esses baba-ovo de ex-jogador que tá lá, babando o ovo dos caras. Não fala a verdade pra você. Aí vem um trouxa igual eu aqui e mete o pau, Veloso, Souza, Godoy, Luiz Fabiani. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês são os ameba. Para não falar, não briga. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Quando toca o hino da Colômbia, os caras se arrepiam. Quando toca o hino da Inglaterra, quando o Cabo Verde perdeu para a Argentina, lutando, porra! Lutando, pô! Vocês são covardes! Você pega aí a seleção do México, perdeu para a Inglaterra ontem, os caras suando, sangue! Perderam o jogo, foram aplaudidos. Aí vocês não dão entrevista. Vocês são os banana! Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Eu não disputei Copa do Mundo, irmão. Mas eu não sou puxa-saco que disputou Copa do Mundo e sou puxa-saco de jogador aí, rapaz. Eu não sou esse tipo de gente. Os donos da bola não é. Se vocês pegarem todos os programas que nós fizemos nos 4 anos, nós mais criticou do que elogiou. Nós só falamos a verdade aqui. A gente erra, eu falo demais, a gente brinca, mas vocês são vergonhosos. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês tinham que mandar o departamento de médico embora agora. Tinha que mandar o Rodrigo Caetano embora. Tinha que mandar todo mundo embora. Vocês são mercê de um auxiliar que é filho do Ancelotti. Mais um filho, porra! Mais um filho! É filho do Tite, é filho do Dorival Júnior, é filho do Ancelotti. Eu não gosto disso. Não é meu filho que tem que fazer aqui não, rapaz. Sou eu que tenho que fazer, o Veloso, é o Godoy, é o Souza, é o Luiz Fabiani. Vocês envergonham o Brasil. Aí vem essa narrativa de influenciadores que ganha lugar para ficar no lugar de Luiz Carlos Quartarolo. Não fica Flávio Prado, né? Não fica Henrique Guilherme. Você não fica os grandes jornalistas desse país. Aí vocês botam influenciador para falar bem de vocês com narrativa mentirosa. De tudo que aconteceu. 2 dias de folga. Churrasco, churrascaria, jogador machucado. Seu Neymar estava machucado e estava na churrascaria. Perde o jogo, fica com a mamãe, com a vovó, com a titia, com o filhinho. Que se exploda a família, irmão. Família não joga. Família não vai dentro do campo. Quem manda na arbitragem é o árbitro, não é a mãe dele. Nós nunca tivemos isso, rapaz. Vocês têm dinheiro, vocês têm 15 milhões de dólares. Vocês são uma vergonha. Vocês são pipoqueiro. Vocês são covarde. Fora os pais que estavam lá, namorada de pai, festa para dar com pau, ingresso para dar com pau, influenciadora para dar com pau, jogador com um monte de gente. Já foi uma vergonha quando eu falei aqui em 2022 que foi 61 pessoas da família de um, 40 de outra. Vocês estão, sabe o que vocês fizeram com o povo brasileiro? Mais uma vez, é o povo que se dana. Vocês são uma vergonha, uma geração perdedora, geração fracassada, geração de jogador medíocre. Quando um cara tem 4 gols, ele pode fazer o 5º e ser artilheiro junto com o Messi, ele dá a bola para outro cara. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Nós não vestimos tanto, nós 3 aqui. Por que nós não vestimos? Porque vocês não deram chance. Porque ele era para disputar a Copa do Mundo e eu também. Mas a mídia, principalmente do Rio, vocês é que fazem isso. Você não levar o Pedro para a Copa do Mundo, não levar o João Pedro, não levar o Gerson, que era titular com ele. Acabou, saiu o Paquetá, não teve ninguém para fazer a mesma função. Vocês levaram o Ederson, que já foi negociado, o Fred, que foi negociado. Um monte de jogadores que foram vendidos. 3 bilhões de reais foram vendidos na era Tite. Nós fomos para Turim. Quando nós perdemos aqui a Copa 2018, 14, a gente foi fazer na Granja Comari. E nós perdemos para a Holanda 3-0.
Vocês acabaram. Você, Tite, é responsável por isso. O seu legado é o legado de jogadores medíocres. Um legado de três goleiros que não vão estar na Copa 2030. Aí você pega Cabo Verde jogando, Paraguai jogando. Só a vergonha que vocês fizeram. Vocês são vergonhosos. Sabe, aí, olha, tem um avião que vai sair terça-feira. Ninguém vai vir. Sabe quem vai vir? Os roupeiros. Danilo, Léo Pereira. Mas esses vão ficar lá, que estão de férias. Nem vai vir, não tem panca para vir. Não tem. E aí, Marquinhos, você não jogou nada essa Copa de novo. Gabriel Magalhães deixa o Haaland, que nem Haaland é Roland. É uma rola mesmo. Na verdade, o nome dele é Roland. Fez 2. Atropelou todo mundo. Aí veio, Creu neles aí. Na influenciadora aí que fica falando. É Creu no 6. Cambada de ser vergonha, velho. Vocês acabam com uma geração. Acaba com a geração dos meus filhos, do seu neto, dos seus filhos, dos seus filhos. Vocês acabam com geração. Geração mimimi. Geração de jogador bilionário que acaba o jogo, fica com a porra de um brinco de diamante. Só vergonha. Treinamento vergonhoso. Só folga. Folga em cima de folga. Vocês são uma vergonha para a geração. Essa geração fimosenta. Essa geração de influenciadores. De ex-jogadores que comentam hoje. Que são baba-ovo. Inclusive aqui. Um monte de baba-ovo. Baba-ovo do caramba. Inclusive aqui na Band. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, não precisa olhar na minha cara. Baba-ovos. Cambada de baba-ovo. Do futebol medíocre dessa Copa do Mundo. Quem tem a grande seleção que está jogando é a França. E ganhou 2-0. Inglaterra, que para mim vai ser campeã, quase perdeu para o México. Nós perdemos o jogo como se nada tivesse acontecido. Aí vocês choram. Ah, o Neymar, se o Neymar tivesse... Não, o Neymar chora. O Neymar não é jogador, ele chora. Ele é chorão. Chorãozinho. Cara chorão. Aí vem um treinador que ganha 6 milhões por mês. Uma coisa... Mas é tão ridículo esse treinador, porque se fosse o Luxemburgo, nós acabava com ele. Até hoje, a gente acaba com o Filipão. Estava demitido hoje. Manda embora, Rodrigo Caetano. Departamento médico que mentiu. Todo mundo mentiu. O Santos. E aí achava que a gente ia ganhar a Copa do Mundo com o Neymar. Ou não, Veloso? Boa tarde. Achava que o Neymar ia ser a solução. Eu sempre disse que não seria, né? Mas a verdade é que a gente tinha uma seleção que é fraca, a gente sabia disso, uma seleção ruim, só que é uma seleção sem alma também, né? E aí, isso a gente não esperava. Uma seleção sem alma. A gente estava comentando aqui. Você viu o Mohamed Salah jogando? Vi. Você viu o Egito jogando? Não, o Paraguai jogando contra a França. Mas então, o cara deram o sangue. Os caras tiveram que suar sangue para ganhar dos caras. E outra coisa, os caras metendo o pau no Mbappé, a maioria do povo brasileiro, metade do povo, né? O Mbappé não entrou no dos caras. Ele fez um jogo sujo também, irmão. Ué, faz parte do jogo. É como eu aprendi com o Godoy. Você pode fazer falta, Neto. Falta faz parte do jogo. O cara vai bater no... O cara vai bater no cara, aí sai pênalti. Quem que bate? É o Rabiot que bate? É o Dembélé que bate? É o Olise que bate? É o Macron que bate? Vai ressuscitar o Bonaparte para bater? Ele vem pra caixa. E o Neymar? Cadê o Neymar? O Neymar tá chorando. Ele chora. Aí vocês choram junto. Desculpa, Veloso. Aí é uma seleção sem alma, porque eu ia dizer também do Cabo Verde, que foi enfrentar a Argentina também, os caras tiveram que suar sangue para ganhar. Agora o Brasil, que eu esperava que fosse ser desclassificado agora contra a Inglaterra, tá? Contra a Noruega, jogar da forma como jogou. Perder para a Noruega. Noruega chegou a ter 70%. 64% de posse de bola. Chegou a ter mais de 70%. Você tá o Brasil não pegava na bola. Ah, mas se fosse o Luxemburgo, hein? O Brasil não pegava na bola. Se fosse o Dorival Júnior. Pois é, já tinha caído hoje. Agora, pegar uma seleção que não é lá de cima da prateleira. Nada. É uma seleçãozinha que nunca foi protagonista de nada. Alguém é melhor que o Oder... Como é que chama o cara? Odegaard. O Paquetá é melhor que ele? Não, acho que não. Tá louco, irmão? Acho que não. Outra prateleira. A Noruega tem centroavante que é o Roland. Nós não tem. Nós tem Igor e Thiago. Aí os caras fazem matéria com a mãe, com o pai. Aí chora, que não sei o quê. Tá tudo bem, porque não precisa fazer matéria com a minha mãe, não. Nunca gostei disso. Aí os caras fizeram a matéria com o Matheus Cunha, parecia que o Matheus Cunha era o Bebeto.
Vocês viram a matéria? Nossa, aí fizeram com o Douglas Santos. O Douglas Santos, daqui a 1 ano, ninguém lembra que ele jogou na seleção. Não nem sabe. Tem aí o cara chorando? Tá, pode falar. Vamos lá. Ontem foi aniversário do Sarriá. E o Brasil perdeu. E aquela seleção entrou para a história, né? Uma seleção bonita que não ganhou e tal. E era muito legal de ver jogar. E não ganhou. Jogava como seleção brasileira e não ganhou. E por coincidência aconteceu no mesmo dia do jogo de ontem. Eu sei que minha opinião vai ser impopular. Eu sei que a minha opinião é contra a história da seleção brasileira. Eu vou falar do jogo. E a estratégia do jogo foi muito boa mesmo, eu concordei bastante e ela deu muito certo. Só que um treinador, quando planeja um jogo, quando planifica o jogo, quando está lá a ideia de jogo dele, da comissão técnica, põe no telão, chama os caras na concentração, a hora que o juiz apita, a ideia de jogo dele acaba ali. A parte dele, ele acaba ali. Nessa Copa nem tanto. Ele parte ali. O que aconteceu depois das substituições, depois da entrada do Neymar, é outra coisa. Certo? Dali dos, quanto tinha 30 minutos? Alguma coisa assim? 25? Ali é outra coisa. Eu estou falando da estratégia para o jogo, que eu gostei e deu certo. Então, a minha opinião vai ser impopular e eu vou explicar por que eu gostei e por que ela deu certo. Quando você planifica uma estratégia de jogo, o que você quer? Que o seu time sobressaia sobre o outro e o outro time tenha dificuldade contra você. É para isso que existe um plano de jogo. E o plano de jogo da seleção brasileira fez com que o Brasil tivesse, vem comigo, um pênalti, um gol cara a cara, uma bola na trave e mais 3 chances de gol, quase que daquelas que não dá para perder. O seu adversário teve uma chance. Na jogada mais clara, na jogada exatamente na qual você tentou fazer alguma coisa diferente e que você lutou com a estratégia de jogo para não acontecer. Gente, eu revi o jogo. Eu tive a pachorra de rever o jogo. E a estratégia foi muito boa. O Brasil baixou as linhas, tirou exatamente a jogada que a Noruega mais gosta de fazer. E na única, 1 ou 2 vezes que o Brasil tentou fazer diferente, que era subir a marcação, fazer o perde e pressiona, o zagueiro e o goleiro quebraram a bola. O Haaland, que é um monstro físico, um freezer, um cara gelado, forte fisicamente, ficou num mano a mano, 1 contra 2, ganhou a jogada e quase saiu o gol da Noruega, porque a seleção subiu, a bola foi quebrada lá de trás e ele estava no mano a mano e se virou e foi no peito e arrastou todo mundo e quase fez o gol. E quando você baixou a linha, você não deu essa quebrada para a Noruega, você não deu o espaço para o Haaland fazer o que ele queria e mais do que isso, quantas bolas o nosso craque camisa meia perdeu da Noruega tomar a bola dele? Umas 3 bolas que você toma a bola do pensador da Noruega, porque você está com a linha baixa, ele está sem espaço, você toma a bola dele e pega os caras no contra-ataque. Como que eu vou falar que uma estratégia de jogo que me deu um pênalti a favor, que me deu uma bola na trave, que me deu uma chance cara a cara e mais 2, 3 chances, que o goleiro foi um monstro, essa estratégia estava errada? A estratégia do treinador para na hora que ele deixa o time fazer o time jogar. E o time fez o time jogar. O time fez a criação das jogadas para fazer o gol. Aí ele não controla mais. Aí é o pênalti que o cara vai bater, é o cara a cara que o cara vai ter, é a bola que bate na trave, é 2 cruzamentos que era caprichar um pouquinho mais com 2 caras entrando sem goleiro para fazer o gol. E a parte final quando ele muda a estratégia? Calma. Então assim, isso para mim foi acerto do Ancelotti. Outra coisa que eu discordo do Arnaldo. O Bruno Guimarães bater o pênalti. Qual era o jogador mais confiante? Qual era o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo? Vinícius Júnior. Para mim era o Bruno Guimarães. 4 assistências, jogando muita bola, o mais elogiado, confiança lá em cima. Além de tudo, o cara tinha uma baita de um aproveitamento durante os treinamentos. Peraí, eu tô com um cara confiante, com bom aproveitamento no treino. A Copa está dizendo que o protagonista tinha que bater. É verdade, eu entendo esse argumento e aceito ele também. Vinícius, o Haaland põe a bola embaixo e bate, o Mbappé bate, o Messi bate, o Cristiano bate. Vai lá, amigão, vai lá e você bate também. Tá tudo certo, é um bom argumento e eu vou aceitar. Só que falar que o Bruno não era para bater, o cara mais confiante dessa Copa da nossa seleção, o melhor jogador na minha visão da Copa, o que fazia tudo certo, ele perde o lance e acaba ele morre pro jogo. Ao contrário do Danilo e do Casemiro, que absorveram do Japão, nós erramos. Eu ia falar um palavrão. Dane-se, vou jogar. E voltaram pro jogo. Ele não conseguiu, ele acabou pro jogo, ele morreu pro jogo.
Só que eu aceito numa boa ele bater pênalti. A única coisa que daria para ele talvez pensar diferente, que os goleiros estudam. Ele bateu 3 pênaltis na Premier League. O que ele errou, ele cruzou. O que ele acertou, ele abriu. O que ele pensou? Os 2 que eu fui aberto, eu acertei na Premier League. O que eu bati cruzado, eu errei. Ele falou, eu vou na minha bola de segurança. Mas muito provavelmente o goleiro que estuda tudo hoje, e os caras estudam, recebem no WhatsApp. Cara, o que o goleiro do PSG fez com o Flamengo, aquilo não é, ele é um muito bom goleiro, aquilo é estudo. Cara, você tem que ver o Hugo Souza contando como pegou o pênalti do Rafael Veiga. Ele começou a olhar os pênaltis, ele falou, a curvatura do corpo do Rafael Veiga, com o ombro dele, eu sabia que ele ia bater daquele jeito que ele bateu, e não ia bater cruzado, ele ia bater aberto. Então, assim, talvez o único erro do Bruno foi, puta, eu bati 2 abertos, eu acertei um, eu cruzei um, eu perdi. Eu acho que esse cara, ele vai saber que eu vou bater aberto. Talvez é o único erro dele, mas eu também teria colocado ele para bater. Então, a estratégia do jogo, ao contrário da imensa maioria das pessoas, porque pensam na seleção protagonista, na seleção brasileira que contra a Noruega, de 4 Copas do Mundo, que não jogava a Copa desde 98, tá tudo certo, gente, eu entendo, eu não estou falando da história, não é o jeito que eu gosto de ver a seleção brasileira jogar, mas para o jogo que estava pedindo, para essa Noruega, a estratégia já foi boa pra caramba, foi muito boa. Depois, ele perde a mão. Na hora das trocas, ele perde a mão. Porque ele vai pôr o Neymar muito mais cedo do que eu imaginava e do que eu até gostaria. E ao pôr o Neymar, vira um efeito cascata. O Vinícius Júnior, que era o cara nosso de puxar contra-ataque para estar em paz, com o cérebro cheio de oxigênio, passa a ter que colaborar mais. O Endrick, que estava fazendo um bom jogo de centroavante, tem que voltar para marcar. E por que a bola sai cruzada? Porque o Ryan não estava lá. E o Endrick dá o migué que vai lá tentar pegar do lado e não marca ninguém, só vai lá e faz que marcou e a bola é cruzada. Quando você tem um cara como o Haaland, com a idade que ele tem, com a força física que ele está, com a confiança que ele está, que tem mais gol do que jogo, você só tem uma chance de parar um cara desse. É não deixar chegar. Se chegar, ele vai fazer. Se chegar, ele vai ganhar. Pode ser quem for, pode estar o Baresi, pode estar o Aldair, pode estar o Moser, pode estar quem quiser na zaga. Ele vai ganhar. E ele antecipa de maneira linda um zagueiro que é muito bom, mas que ele é um monstro e está numa fase monstra e fisicamente ele é um monstro e ele faz um golaço de cabeça. Era não deixar cruzar. A partir do momento que o Ryan saiu e não deixava ninguém cruzar, ajudando o Danilo, aquilo se perdeu. Então, estratégia de jogo foi uma coisa. O que ele faz depois, as trocas, ele atrapalha o time. Por isso que a gente termina o jogo com a sensação, o Brasil virou uma bagunça. Não é que o Brasil virou uma bagunça. A troca, houve um efeito cascata que bagunçou o time. Mas a estratégia de jogo, eu vou falar que estava errada. Me desculpem, gente. A estratégia foi boa e muito boa. Ah, não é a cara da seleção. Não, não é a cara da seleção. Para o jogo me serviu, e serviu muito. Vamos colocar a tela com as mudanças, enfim, que o Ancelotti fez, que aí, de fato, parece que foi onde a coisa degringolou de vez. Estava ali do lado esquerdo da formação inicial, aí sai o Ryan entre o Danilo Santos, sai o Ederson, sai o Bruno Guimarães entre o Ederson, sai o Matheus Cunha entre o Endrick, sai o Martinelli entre o Neymar. E aí, nessa formação do lado direito, o Massa, a gente vê o Neymar como o último, o Vini Júnior por um lado, o Endrick estava pelo meio e pelo outro lado. E aí, eu acho que a impressão que dá é que essa entrada do Neymar é que dá aquela bagunçada toda. Só para dar elementos ao Massa, né? Foram 4 mexidas em 3 paradas, né? A primeira mexida é simples, sai o Matheus, entra o Endrick. Aí tem a dupla, que coincide com a parada para hidratação. Saem Ryan e Martinelli, entram Neymar e Danilo Santos. E pouco depois, na terceira parada, entra o Ederson e sai o Bruno Guimarães, né? Então ele não trocou ele morre com uma ele se perde tanto que até morrer com uma ele morreu. Três pausas para a substituição num intervalo bem pequeno. Né? Abraço, satisfação. Não, eu pensei que você fosse me fazer alguma pergunta. Não, para falar, porque eu gostei disso que o Vessone falou, dividindo o jogo em 2 momentos. Não, assim, o acerto e o erro. Eu concordo com algumas coisas que o Arnaldo falou, com outras que o Vessone falou. Essa questão da posse de bola, para mim, é uma discussão inútil, estéril, que não tem a menor importância no mundo do futebol hoje, do jeito que se joga futebol hoje, né? Falar de escola brasileira, nossa, não tem nada a ver com o Brasil. O que tem a ver com o Brasil? Colocar no meio campo Gilberto Silva e Ederson e mais um zagueiro? Ou tirar o camisa 10 da seleção brasileira, capitão, e colocar um volante no meio? Gente, essa é uma discussão que, para mim, é absolutamente estéril. Ela é uma discussão que não tem nenhum efeito causal, assim, perdeu porque teve menos posse de bola. Posse de bola é uma consequência da forma como você se coloca em campo, e acho que é isso que a gente pode tentar entender e discutir, né? Até o intervalo eu estava até satisfeito com a atuação da seleção brasileira. Comentei com os meus familiares, olha, até aqui é a melhor atuação
do Brasil na Copa. Evoluímos nesse primeiro tempo, né? Nós perdemos as melhores chances, nós tivemos a chance de fazer o gol, né? Os jogadores de mais expressão da Noruega pouco conseguiram jogar, né? O Odegaard tal não conseguia jogar direito. O Haaland teve uma bola, que é o estourão, você lembrou bem que ele passa, ele empacota os dois zagueiros do Brasil para a viagem e o goleiro faz a defesa, né? Porque sobra a bola sobra a pro outro, bola. e aí... Mas aí tem um ponto que o técnico da Noruega mexe no intervalo. Para mim, 2 pontos rápidos. Pôs 2 pontos, Pra mim, tirou os aí- grossos e pôs os bons. é isso. Para mim aí é que a coisa começa a complicar mais até do que a troca com o menino Ney. Aí para mim começa a complicar porque eu não entendo como um treinador como o Ancelotti não percebeu isso, de que a dobra seria em cima do Danilo e não manteve o Ryan ou ter colocado um outro jogador ali para fazer Luiz aquela... Henrique tem Até o Luiz força Henrique, física, né? exato. Talvez, né, ou até o Ederson como segundo homem de meio ali, para deixar Henrique e Vinícius Júnior para jogar no contra-ataque, para jogar como time pequeno, que é o que a seleção brasileira virou, né? A seleção brasileira, ela é uma seleção cheia de nós, né? Cheia de problemas. Então, eu acho que a estratégia do Ancelotti para avançar na Copa, de dar a bola para o adversário e esperar, porque se você sai que nem um louco, se fosse a França, por exemplo, nossa senhora, teria tomado mais ainda gols do que tomou. Então, tem uma série de questões aí que a coisa começou a degringolar na parada do intervalo, quando a Noruega percebe o que estava acontecendo e coloca os 2 pontas em campo. A entrada do Endrick foi boa, lamentavelmente o garoto perdeu aquele gol. Se ele tivesse sido titular da Copa desde o início com o Vinícius e com o Ryan, o Brasil teria outra força no ataque, como ele mostrou ser possível. Agora, ele tem que ser responsabilizado também, porque ele foi marcar a dobra lá pelo lado direito, ele dá o bote com a perna esquerda todo torto, né? Ele tinha ali, Eu não tem nem o calculete disso. Ali é simples, você tem que proteger, né? Protege, fica na frente do cara, não vai dar bote tentando tirar, e fica 2 em 1 em cima de quem? Do Danilo, porque não tem lateral direito. Percebe como tem um monte de nozinho? Não tem lateral direito, tem que chamar o Danilo, tem que colocar o Ibanez, porque o Ibanez seria um zagueiro por ali, também não anda. O nosso lateral esquerdo é um lateral que foi bem na Copa, mas é isso. Não é um lateral que vai fazer uma jogada, que vai atacar um espaço, vai fazer um gol, ou vai pedir para bater o pênalti, por exemplo. O pênalti, quem tem que bater é o Vinícius Júnior, ele é assunto encerrado, não falo mais sobre isso. Ele tem que viver o bônus e o ônus de ser o líder da seleção. Mas o treinador manda o outro bater, não interessa. O cara pega a bola e fala, o Bruno Guimarães, deixa comigo aqui, que agora é comigo, tá? E se ele errar, ele tem que vir a público e falar, eu assumi, eu sou a referência do time, eu errei o pênalti. Como fizeram outros grandes jogadores na vida, na história da seleção brasileira, né? Então, a derrota para uma seleção mediana, cara, que tem 3 ou 4 bons jogadores, mais um animal, né? Que é o Haaland. É uma seleção mediana, que tem um sistema defensivo bem frágil. Esse aspecto parece um pouco a análise do Vessone, né? Sim, Em a sim. Bélgica e Croácia, que Sim, tem sim. alguns especiais, mas são seleções medianas. É isso. Falta ainda para pular, para dar aquela crescida. Talvez uma vitória como essa sirva para dar uma crescida, que a Inglaterra vem todo esfacelado, jogador com o braço quebrado, jogador expulso. Vamos ver se o Trump ajuda. Só uma coisa, olha o estourão, ó. Estourou, pegou Esse ele, foi o lance, esse foi o único lance do primeiro tempo, fora o porque gol Você do sobe a começo. marcação, deixa, olha lá, ó, e dá o estourão e pega lá atrás dele. E esse cara tá de uma forma que... Com o detalhe que a parada, porque são quartos, a parada do primeiro tempo, depois da parada, a Noruega começa com a ligação direta com o goleiro pro Haaland. Porque o Haaland, até a parada do primeiro tempo, ele não encostou na bola. Exatamente. Então o jogo estava sob controle. É importante a gente também falar sobre essa questão. Agora, a questão dos problemas mais profundos da seleção brasileira, a gente pode pegar várias eu vejo futebol da seguinte forma: os pequenos detalhes, as pequenas estruturas vão compondo um todo, né? Que é o sistema. Eu vejo futebol de forma sistêmica, não é uma coisa só ou 2 coisas só, e acho que o Brasil precisa repensar e, basicamente, a partir de agora, dar espaço para os jovens. Como a seleção brasileira vai ter uma eliminatória patética, ridícula, Já pode se preparar. né? Já tem 3 classificados e tal, é hora da seleção brasileira dar a oportunidade para que, de fato, se forme uma geração, né, de novos jogadores, para que eles possam estar na próxima Copa do Mundo em condições de fazer um bom papel. Pé de obra nós temos, jogadores a gente forma, a gente precisa investir muito fortemente nos jogadores de meio campo, 5, 8 e 10. A gente precisa também entender que esse modelo de jogadores que saem daqui muito cedo
eles acabam fazendo a formação, burilam a formação deles lá fora do Brasil, e se a gente quer ter DNA de volta, a gente precisa resolver isso. Porque seu ponto é ótimo, para começar a resolver, para mim, é urgente diminuir esse número de estrangeiros do país. Não existe a gente poder levar 9 jogadores estrangeiros para um jogo. O Grêmio está com 12 e tem que deixar 3 fora da relação porque não cabe de 9. Que comprovam a tese e contra-exemplos, né? A França, ninguém joga na Liga Francesa e tem um padrão. A Inglaterra, curiosamente, formou um DNA de equipe nos últimos anos com muito jogador inglês sendo formado fora. Ora, eu trouxe aqui o testemunho meu. Os nossos parâmetros são Itália e Alemanha, que são países decadentes no futebol como o nosso. A gente seleção. trouxe aqui o exemplo da Inglaterra. Lá atrás, 2015, aumentar o número de horas na base e fazer de treino e fazer com que esses jogadores tenham oportunidade de jogar. Então, eles vão para a Holanda, vão para a Bélgica, vão para outros lugares para poder jogar, que não tem espaço para jogar, né? Então, tem muitas coisas. E falar do Samir Chaudhry, falar da organização da CBF, falar do nosso futebol brasileiro, tudo isso é importante, mas não é o principal, sabe? O principal é definir um rumo, o principal é trazer 30, 35 jogadores com idade média bem baixa e formar esse elenco para disputar a Copa do Mundo. Você pode aproveitar um ou outro, acho que o Vinícius Júnior tem que ser aproveitado, né, como um líder desse time. Agora, tem jogadores que não servem para jogar em seleção. Rafinha é um, Bruno Guimarães é outro, né? São jogadores que não conseguem, porque quando você perde um pênalti com 12 minutos de primeiro tempo, ou você assume o jogo, fala, o jogo é meu, eu vou ser protagonista, pro bem ou pro mal, ou você se encolhe. E foi o que o Vessone foi perfeito, ele se encolheu no jogo. Ele é um baita jogador, ele é um jogador muito bom mesmo, de refinamento, né? Um cara refinado tecnicamente, né? Mas é preciso ter um pouco mais, de espírito, né, para jogar na seleção brasileira. Então, são várias questões que a gente pode abordar. Para mim, passa por erros. O Brasil teve as melhores chances do jogo, desperdiçou, e depois aí o último, vamos dizer assim, o último quarto do jogo foi um massacre. Eu até torci para acabar logo, porque senão poderia ser mais do que 2 e aquele pênalti sai ali meio que, né, uma coisa aleatória. Eu acho que O Brasil perdeu por 2-1 para a Noruega e deu adeus ao sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo, neste domingo, sendo eliminado nas oitavas de final. E os jornais europeus reagiram à queda do time canarinho. Na Espanha, o diário AS foi direto. Haaland devorou o Brasil. O Marca foi na mesma linha. Haaland aniquilou a seleção brasileira. Ainda na Espanha, o Sport exaltou o feito norueguês, apoteótico e histórico. Na Argentina, provocação. O Olé trocou o H do astro do City por J, em alusão a uma risada ao falar Haaland. Além disso, cutucou com a frase: não haverá Argentina e Brasil na semifinal. Vale lembrar que a Argentina encara o Egito nas oitavas e poderia encontrar com o time canarinho na semifinal. Em Portugal, mais elogios a Haaland. A bola destacou o artilheiro do City, um Viking Haaland, que destroçou o Brasil. Na França, o Le Parisien destacou a forma da Noruega e citou os erros do Brasil. Mais eficiente. A Noruega aproveitou os erros do Brasil para alcançar uma atuação histórica. Agora, a Noruega eliminou o Brasil com a vitória por 2-1 neste domingo, com 2 gols de Haaland, e aguarda por Inglaterra nas quartas de final. A última imagem de Neymar em uma Copa do Mundo é basicamente a mesma das outras edições que o astro participou pela seleção brasileira. Um choro sentido em campo e a lamentação de jamais conseguir o título que ele tanto sonhou. Convocado após muita pressão sobre Carlo Ancelotti, o camisa 10 passou grande parte da preparação machucado e só conseguiu ir a campo em 2 das 5 partidas do Brasil. Jogou 55 minutos, todos vindo do banco de reservas, e anotou só um gol, neste domingo, contra a Noruega, em pênalti, que também foi seu toque final na bola. O próprio craque sabe que sua história em Copas chegou ao fim em Nova Jersey.
Na saída do campo, enquanto abraçado e consolado por companheiros, desabou em choro e não escondeu a frustração de mais uma vez voltar para casa, longe de qualquer possibilidade de ganhar a Copa. Aquilo que o melhor amigo, Lionel Messi, fez em 2022.